Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 27/10/2020. Nós temos notícias boas, notícias médias e notícias ruins. Ai, Jesus, e vamos que vamos. Vamos lá. Bolsas internacionais. O DAX está caindo de novo, gente. Ontem já caiu um monte. Hoje está caindo de novo. Mas ainda está acima de 12 mil pontos, por incrível que pareça. Ou seja, dentro de uma realidade onde estão fazendo fechamentos e tudo mais, está bom ainda, mas está com queda. A brasileira deu queda, baixou de 100 mil pontos, mas depois se reergueu com toda a força e fé e fechou em praticamente no 0 a 0, caiu muito pouco, 0,2, 101 mil pontos fechou. Muito bom, mas muito bom mesmo. A Bolsa Brasileira, ela não está mais seguindo a Bolsa Internacional, pelo menos a europeia, né? E a americana, porque também nos Estados Unidos caiu um monte lá. As bolsas caíram lá e o dólar aqui começou alto. Ele deu pico de 5,66. Depois ele foi caindo, chegou no finalzinho. Olha, deixa eu ver até que horário que foi. Às 4h53 ele estava 5,62. Às 5 horas ele fechou em 5,61. Fechou em 0,27 centavos. Ele deu uma quedazinha só no último momentozinho. Então isso muito bom, principalmente com a dor de barriga que está dando lá nos Estados Unidos, porque a bolsa lá deu uma queda boa, a europeia também deu uma queda muito grande, e a brasileira firme e forte. Ô, benção divina, rapaz, negócio é bom. Vamos para as notícias? Vamos lá, que hoje tem uma notícia aqui, nossa senhora. Esse planeta não tem jeito, mas vamos lá. Infomoney, tô com o nariz todo entupido. Ibovespa fecha em queda com temores de segunda onda da Covid nos Estados Unidos, mas noticiário corporativo mitiga perdas. O mercado encerra o pregão com leve baixa diante da fraqueza do exterior. O principal driver do pessimismo foi o novo recorde em casos diários de coronavírus nos Estados Unidos, que levou até o petróleo a se desvalorizar diante de preocupações com a demanda diante de uma segunda onda. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram entre 1,64 e 2,29 no pior pregão desde o início de setembro. Já o petróleo recuou 3,16 a 40,45 dólares o barril, usado como referência pela Petrobras, e 3,21 a 38 dólares,57 o barril de WTI. Na sexta-feira do dia 23 e no sábado, dia 24, os Estados Unidos tiveram mais de 83 mil novas infecções, ultrapassando o recorde anterior, registrado em julho, quando o país teve 77 mil contágios em um só dia. Gente, vocês lembram que eu falei que o Trump ia se lascar por causa da saúde? Por causa do atendimento de saúde? Pois é. Vai acontecer e depois as pessoas vão falar assim, bem que o professor falou. Pois é, bem que o professor falou. E é bem mesmo que eu falei. E eu também falei que se o ministro aqui ficasse até o final do ano, se não saísse antes, o presidente da República ia sofrer maus bocados aqui por causa da inflação. E vocês vão ver nas cenas. Tá só caminhando, piorando, inflação, por causa do controle do câmbio. O Banco Central permitiu com que o câmbio subisse e não faz nada para baixar. Pensamentos diferentes, né? Cada um interpreta uma economia de uma forma diferente. A destreza e o que ele estudou fala que é bom e bonito o dólar ser e estar como está. Eu não acredito nisso e não penso assim.
Há também menos entusiasmo quanto à aprovação de um novo pacote de estímulos para lidar com a crise causada pela pandemia na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Larry Kudlow, assessor econômico da Casa Branca, admitiu hoje que as negociações entre democratas e republicanos se desaceleraram, mas ressaltou que não estão completamente paralisadas. Além disso, a produtora alemã de softwares, a SAP, revisou para baixo as projeções sobre seus resultados para os próximos anos, impactando as bolsas na Europa, especialmente na Alemanha. Os investidores também monitoram o aumento das restrições do velho continente, da Europa inteira. A Itália vai fechar os cinemas, academias, bares, restaurantes, fecha a partir das 18 horas. A Espanha está iniciando um toque de recolher às 23. 23 horas, quem vai ficar nessa rua essas horas? Na semana passada, a França já havia ampliado um toque de recolher no país. Londres voltará a restringir encontros entre pessoas. E assim está indo. Agora, por aqui, o desempenho foi bem melhor do que no exterior. Essa aparente calmaria se deveu à defasagem de nossa bolsa em relação aos índices americanos na retomada dos mercados posterior ao crash e também ao noticiário corporativo. Então vamos lá, o que ele está falando? Ele pegou e falou o seguinte: a recuperação das bolsas americanas foi muito mais intensa do que a brasileira. E a brasileira então está naquela cadência de pouquinho. Então quando deu isso daí, não afetou muito a bolsa aqui, porque ela está dentro do nível que já era para estar. Ou seja, ela está abaixo do que ela deveria estar. E aí então aconteceu isso aí. Isso é uma interpretação deles. Essa questão do vírus aqui no Brasil, que só cai. Gente, eu estava conversando com um amigo infectologista, ele pegou e falou: cara, isso é sinal, e não é verdade, hein? É um sinal de que nós estamos com uma barreira imunológica, o tal do barreira de... Como é que chama o nome? Eu nem sei o nome, negócio de gado, sei lá, barreira. É a barreira lá de onde tem um monte de gente. Por quê? Ele estava conversando comigo, comentando comigo, que quando começou todo o Ó do Borogodó, todas as cidades diminuíram os ônibus, fez com que tivesse muita aglomeração nos ônibus. Então, essa leva que trabalhava e tinha que trabalhar, já estava trabalhando de novo, já estava em contato. E essas pessoas eram a linha de frente de saúde, de cuidado de pessoas. É aqueles trabalhador que põe a mão na massa, que tem que estar em contato com as pessoas. Já aqueles que não precisavam contato com pessoas, aqueles que puderam ficar tudo em casa, em home office, eles se cansaram de ficar assim, e no meio, quando aquela primeira leva começou a ter imunidade, esse outro saiu e manteve a onda. Então foi pego uma parte da sociedade, depois foi pego uma... Isso ele falando, tá? Pelo amor de Deus, ele também não é dono da verdade, muito menos eu. Quem se me dera, que eu nem sou da saúde. Então ele pegou e falou assim, eu tava vendo os gráficos, ele falando. E aí dá essa entrada, quando vai cair esse, entra esse outro. E depois desse, começou a liberar parques, não sei o que, então as pessoas que também não precisavam trabalhar, também começaram a sair. Por isso que você vê o gráfico do Brasil, ele fazendo assim, fica, e agora tá assim. Porque todo mundo teve contato. É muito poucas pessoas que não tiveram contato com o bichinho. Só que, aí ele pegou e falou assim, só que é o seguinte, nós não sabemos o poder dele da mutação. Quanto tempo ele leva? Se ele levar a mutação em 6 meses, perfeito, nós bloqueamos. Mas se ele levar igual os outros vírus de gripe, 3 meses, rapaz, foi o que ele falou. E vai ficar vindo e voltando, e vai ficar vindo e voltando, e vai ficar vindo e voltando, isso daí não vai ter mais fim. Eu falei, como assim não vai ter mais fim? Então nós dependemos da vacina? Ele falou assim, também não.
Porque se ela muta de 3 em 3 meses, como eu tô falando, supondo, não a verdade, supondo, não tem cientista que consiga adaptar ela para durar, já criar uma vacina, produzir depois coisas sem ela ter a mutação. O efeito dela vai ser sempre, como é que pode dizer, de sombra, que ele falou, acho que foi isso aí, efeito de sombra. Eu vou resolver a sombra, mas já tem outra onda vindo. E aí eu resolvo a sombra, vem outra onda vindo. Então, ele falou assim, cara, do fundo do coração, pelo que eu estou percebendo e vendo, esse negócio não vai parar mais. Vai ficar assim agora, vai ficar. Eu falei, sério, cara? Mas então todo mundo vai ter que ficar fechado, clausurado? Ele falou assim, não. Nosso organismo, aliás, ele pegou e falou assim, sabe aquela crença que você estudou quando você era jovem, na escola? Eu falei, qual? Do Darwin. Eu falei, sei. Então, a seleção natural e tudo mais é algo muito latente nos dias de hoje. Por mais que a gente pegue e nos precavemos, por mais que a gente pegue e se cuida, mas está tendo uma força muito grande, sobrenatural, fazendo com que as coisas andem muito rápido. Está muito rápido. O desenvolvimento deles, do bichinho, é muito mais rápido do que coisa. Ele falou assim, essa doença é muito similar com o HIV. Porque quando se descobre como que funciona, já aparece outra versão. O câncer é a mesma coisa. Quando a gente descobre como que vai fazer, ele já muda a forma de se defender, de se proteger e sair fora. Ele falou assim, é sem explicação. Eu já peguei muitos casos, porque isso é padrão, os vírus são assim e tal. Só que na velocidade que tá, ele tá na velocidade do planeta. Se o planeta tá muito rápido, ele também tá. Só que nós humanos não estamos tão rápido. E por mais que a gente fale assim, vamos arriscar tudo, não, ele falou, vai surtir efeito? Claro que surte efeito, mas não total, 100%. Então você vai continuar vendo. Aí eu falei assim, e aí? Ele falou assim, e aí? Eu vou parar de viver? Eu tenho que viver. Eu vou parar de fazer minhas coisas? Eu tenho que fazer. Eu vou parar de trabalhar? Não posso. Ou seja, resumindo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Como diz o ditado popular. Pois é. Vamos lá, senão vai ficar muito longe isso daqui. Dow Jones cai 2,3% no pior pregão desde 3 de setembro, com aumento de casos do bichinho nos Estados Unidos e falta de acordo por estímulos. Isso é a mesma coisa que eu tinha falado lá no coisa, mas eu vou bater alguma outra versão com vocês, que é agora. Trump diz que espera divulgação do PIB do terceiro trimestre e prevê dado magnífico. Temos uma recuperação econômica melhor do que qualquer outro lugar no mundo, declarou o presidente. Isso é muito bom para ele. Mas quando vai sair isso daí, antes da eleição? O resultado do PIB sairá nessa quinta-feira. Opa, antes da eleição, daqui 2 dias. E a eleição é na terça que vem? O resultado, né? Porque a eleição lá não para, não. Só o resultado é publicado na terça-feira que vem. Temos uma recuperação econômica melhor do que qualquer outro lugar do mundo, declarou o republicano em um comício em Leeds, na Pensilvânia. Trump disse que sua agenda para a economia é baseada em otimismo, oportunidades, crescimento e prosperidades ilimitados. Ele voltou a prometer novos cortes de impostos para a classe média. Essa eleição é uma escolha entre a super recuperação de Trump e a depressão econômica de Biden, declarou o chefe da Casa Branca ao seu rival nas eleições, o democrata Joe Biden. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
Se o Trump pegasse e falasse que o Biden iria implantar o comunismo, ele ia ganhar as eleições. Como ele está em cima de economia, a economia tá ruim pro planeta inteiro, tá ruim, por mais que ele fale, tá crescendo, mas e aí? Até chegar no bolso do peão, o cara já não viu. E ainda mais esse problema da saúde que também não cuidam lá, que lá é caríssimo, você ficou doente, você tá lascado. Pois é, dessa vez eu não vejo essa mudança que todo mundo fala vai acontecer de novo, igual da outra vez. Desculpa, mas espiritualmente vendo, olhando, eu não vejo. Infelizmente não. Eu vejo até o contrário. O pessoal tá falando que parece que é 8 pontos. Eu acho que vai para uns 12, 14. Vai ser uma coisa assim inversa. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Sabe aquele coisa que quando conta muito com o ovo dentro da galinha, não é bem aquilo? Pois é. Não é os movimentos planetários e espirituais que eu estou vendo. E vocês vão ver na última notícia que eu vou dar. As vendas de imóveis estão de volta, mas quem está comprando? Eu também quero saber. Compra para moradia ou investimento? Saiba quem está movimentando o mercado imobiliário agora e se estamos ou não vendendo numa janela de oportunidades. Vamos ver. Segundo o último levantamento divulgado pelo FIP-ZAP, que mostra o comportamento do setor imobiliário no segundo trimestre de 2020, a maioria continua comprando para moradia, 58%, mas é 58%, não é 100%. Então muitos estão comprando para investimento, só que investimento com um problema sério que nós estamos tendo de aluguéis, com um problema sério que nós estamos tendo dos valores altíssimos de IPTU e tudo mais, não sei, hein? Mesmo assim, os investidores são parte bem relevante, 42%. O percentual de compras para investimento já oscilou entre 31% e 53% ao longo das pesquisas do grupo, que começou a mapear o perfil dos usuários do portal de classificados imobiliários e atingiu o menor patamar histórico desde 2019. Desde então, a parcela de compras classificadas como investimento foi se ampliando e ficou em 44% no primeiro trimestre de 2020. No segundo trimestre do ano, houve um recuo para 42%. Mas ainda assim um percentual que mostra um apetite maior dos investidores em uma boa parte dos anos de 2018 e 2019. Pois bem, as pessoas estão comprando os imóveis. Ok, uma grande parte para moradia, perfeito. O problema são os contratos. Todo contrato com IGPM. IGPM, inflação de 20%. E aí? Vai perder o imóvel, vai largar para lá e perdeu. Aí não vai ter onde morar o imóvel. Esse cara que comprou para o investidor o mesmo imóvel, ele vai lá e quita. Para não pagar juros altos. Aquele outro que estava comprando e perdeu dinheiro na aquisição porque não consegue pagar os juros e tudo mais, vai ter que voltar a alugar. Rapaz, eu já vi essa história. É triste, mas Deus abençoa. A verdade é que as pessoas tinham que ter casas, cara. As pessoas têm que ter casa. Casa, moradia, ela deveria ser algo igual comida, sabe? Se você quer melhorar a renda do país, você tem que dar moradia para as pessoas. As pessoas têm que ter onde morar. E onde morar sem despesas. Não fazendo um monte de prédio, condomínio, onde tem que tirar todo mês, tem que tirar um tantão para pagar condomínio. Isto é, Justiça Eleitoral rejeita mais de 10 mil candidaturas, maioria não preenche algum requisito. 10 mil, então nós tivemos um monte de candidatos ao posto de vereador, prefeito e vice-prefeito. O órgão indeferiu mais de 10 mil postulantes. É muita coisa, é muita coisa. E agora, para a gente encerrar isso aqui, uma notícia bem ruim. Vocês lembram do conflitozinho que está tendo lá na fronteira do China com a Índia? Pois é. Após conflitos, está na CNN, tá? Após conflitos com a China na fronteira, Índia assina acordo militar com os Estados Unidos. Ai, rapaz. A China já pegou e falou, olha, se você vender coisa para quem que era? Taiwan? Acho que foi Taiwan, né? Ou Hong Kong, eu não sei.
Acho que foi Taiwan. Se vocês venderem armamento para Taiwan, nós vamos brigar com vocês. E aí chega agora, a Índia pega e já mostrou que está fazendo acordo com os americanos. E aí? Como é que vai ser isso aí? Eu não sei. Eu só sei que tudo está caminhando para algo bélico. Por que isso, professor? Porque nós estamos com esse problema de saúde que está afetando economias, e normalmente quando essas coisas acontecem, para não dar uma ebulição civil, como está acontecendo em alguns países, e a população ficar revoltosa e sair e fazer aquela panela de pressão explodir de dentro para fora, eles criam um caos externo em outro lugar para tirar o foco das pessoas e fazer as pessoas ficarem preocupadas com os familiares que foram para a guerra e tudo mais. Esses são os modos operantes. Agora, se é certo ou errado, você me desculpa, mas para mim não está em nada certo. As coisas têm que se resolver pelo amor e não pela dor. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.